A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Jó, que é linda e maravilhosa. A história de Jó tem orientação em tudo que ele passou, tem orientação para a gente saber que Satanás nos aponta, tem orientação para saber que a dor foi grande, mas o Senhor estava com ele, então o Senhor também está comigo e com você. Tem orientação para saber que os amigos se afastam quando a calamidade acontece na vida do servo ou a serva. Então vamos aprender com a palavra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar aqui em Jó 21, do 7 ao 13. Depois vamos voltar para 1 Samuel 3, do 4 ao 21. O tema é: na vida do servo que Deus tem propósito. É na vida do servo que Deus tem propósito. Por que eu botei esse tema? Você vai entender quando eu ler aqui a reclamação de Jó. Que Jó continuou respondendo ontem a seus amigos, a Zofar, que atendia a ele o tempo todo. E agora ele dá continuidade. Veja o que ele diz do 7 ao 13, no capítulo 21. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Eles têm filhos e netos, vivem para ver-lhes bem, crescendo ao seu redor. Não era certo, mas a gente tem que entender que Jó era humano. Ele quis dizer, eu lutei o tempo todo para ser fiel, né? A gente vê no início que ele fazia sacrifício todos os dias pelos seus filhos. O próprio Deus disse a Satanás que Jó era o homem mais íntegro do mundo, o homem mais rico do Oriente, mas o dinheiro não mandava nele. Então, se ele era um homem mais honesto, mais fiel a Deus do mundo, então tudo que ele fazia era com santidade, com lealdade, com dignidade. Ele respeitava, ele ajudava, né? Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. Ele falou o que já eu falei você também. Se eles morrem velho, ele vê os seus netos, eles têm segurança nos seus lares e Deus não os castiga. Nada ameaça a sua segurança. Ele disse isso porque ele não tinha mais filho, né? Tudo estava arruinado na vida de Jó. O seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Quer dizer, tudo dele tinha sido abortado. Os seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Então ele estava falando o que ele estava vivendo, o que ele via ali ao redor dele. Eles cantam e se divertem ao som de padeiros e liras e flauta. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. Ali foi os olhos dele que viu aquilo. Por que ele viu isso? Porque ele lutou tanto e agora estava daquele jeito. No 16 diz assim: os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços. Tem gente que acha, estudou, se formou, então tudo que ele tem é o esforço deles. Mas eu não aceito o seu modo de pensar. Por que Jó disse isso? Porque Jó pensava e tinha convicção que tudo que ele teve, tudo que ele era, vinha de Deus. Mas ele disse que os maus dizem que progride pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Por que ele disse isso? Porque ele tinha consciência que tudo vinha de Deus e um dia voltava para Deus. Então, se eu não aceito, se eu sei que a grandeza é de Deus, se eu dou honras e glória a Deus, por que tudo isso está me acontecendo? Então, irmãs, aqui no 14 também, no entanto, a Deus eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Por que ele disse isso que o povo dizia? Porque o povo diz isso quando não quer saber da igreja. O povo diz isso quando não obedece às leis do Senhor e vive de qualquer jeito, casa-se, se separa toda hora, troca de mulher como se troca de qualquer coisa, né? Como joga uma comida fora. E não tem prudência com nada, são soberbos, orgulhosos, arrogantes. Então Jó disse o que ele estava vivendo, o sofrimento dele, que ele lutou tanto para cada dia ser mais fiel a Deus, e olha o que tinha acontecido. E olha aquele povo ali. Eu pensei assim, meu Deus, Abraão teve só o filho depois da velhice. Sara morreu e não viu nem o neto dela. Mas aí são os propósitos de Deus, são os desígnios de Deus, e não cabe a gente questionar. E Jó naquele momento questionava, eu humanamente falando, acho compreensível. Porque
Ele lutou para ser fiel. Ele dava sacrifício a Deus pelos seus filhos, já com medo dos seus filhos pecar, sem ele como humano saber. Só Deus que sabia tudo. E agora ele vê as pessoas bem de vida, vivendo do seu jeito, com sua própria confiança, que o que eles tinham adquirido vinha da sua inteligência, do seu esforço. E ele não concordava com isso, porque ele quis dizer aos amigos, Deus é Deus em todo lugar. Eu tenho consciência disso. E por que eu estou sendo tão penalizado? E às vezes a gente faz isso. Mas agora a gente vai falar aqui em 1 Samuel 3, do 4 ao 21, quando Deus aparece a Samuel. Olha o tema. É na vida do servo que Deus tem propósito. Então, o seu sofrimento e o meu é por conta dos propósitos. Porque Penina dá a entender que teve 10 filhos, mas ninguém fala nem no primeiro, nem do meio, nem no último. Mas aqui o filho de Ana foi o quê? Juiz e foi profeta. Então, Deus tem propósito que muitas vezes ele não tem com o povo lá fora. Então, é necessário que a gente passe pelo moinho para cada dia melhorar como cidadão e cidadã para os propósitos ser cumpridos. Porque às vezes Deus tem a promessa, mas eu e você não está preparado para receber. Por conta do eu, do orgulho, de tanta coisa que está ali dentro que ninguém sabe, mas Deus sabe. Né? Então eu coloquei, lembra do tema, é na vida do servo que Deus tem propósito. Abraão só teve 2 filhos, um que foi Ismael, aquele arrumadinho de Sara, e o outro, Isaque, o filho da promessa. Então foi muito sofrimento? Foi. Só tiveram filhos na velhice só. Mas ali, Deus quis mostrar a fé de Abraão a gente. Deus quis mostrar que temos que perseverar nas dificuldades. Então só quem entende um pouco da palavra, eu digo um pouco porque ninguém entende Deus 100%, é o céu. O povo do mundo vive de qualquer jeito porque não tem compromisso. Acha que estudou, se formou, vem do seu próprio punho, como Jó disse. Não é. A sabedoria é de Deus. Tantos morrem, nascem doente numa cama e nunca é nada. Por quê? Porque foi o propósito de Deus aqui na terra. Mas muito não vê assim, né? Mas aqui em 1 Samuel 3, a partir do 4, diz assim. Então o Senhor Deus chamou Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui, mas Eli respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel, o menino se levantou, foi onde estava Eli e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas ele lhe tornou a responder, eu não chamei você, filho, volte para casa, para a cama. Às vezes o Senhor está nos chamando. Às vezes o Senhor está nos despertando de alguma forma. E a gente estamos dispersa. É necessário a gente orar. Buscar mais para entender o chamado do Senhor. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Mas nesse caso aqui, Samuel era jovem. Não conhecia. Mas chegou a hora do propósito começar a ser cumprido. Então tem um propósito na minha vida e na tua? Tem. Tinha um propósito ali dentro que Satanás fez na vida de Jó? Tinha. E na hora certa o Senhor ia falar com Jó. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez e ele se levantou, foi aonde ele estava e disse, o Senhor me chamou, estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Eu vejo assim. Por que foi dessa forma? Porque o menino, ele tinha que entender que estava chegando a hora do chamado de Deus na vida de Samuel. Por isso que Samuel não entendeu. Eli, como sacerdote daquela igreja, tinha que entender isso. Deus é muito perfeito. E ordenou, volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga, fala ao Senhor, pois o teu servo está aqui escutando. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Samuel era obediente. Samuel foi igual o sacerdote ele mandou. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas aqui a gente vê que era um momento do propósito de Deus começar, iniciar na vida de Samuel. Tem o dia, tem a hora, tem a data do propósito da promessa chegar nas nossas vidas. Como também, depois de tudo aquilo que já passasse, ia chegar a hora da conversa do Senhor com ele. E o Senhor disse,
eu vou fazer um povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Deus é amor, mas é justiça. Aí tem gente que só quer falar do amor de Deus. Não, a gente tem que falar de tudo. Naquele dia farei contra ele tudo que eu disser a respeito da família dele, do começo até o fim. Deus disse que ia punir. Deus, o chamado maior do sacerdote mas Deus não faz acepção de pessoa. Do jeito que Deus cobra de mim e de você, Ele cobra de um pastor do mesmo jeito. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Quer dizer, já tinha um profeta, se você ler tudo, você vai ver que um profeta tinha falado com Eli, que Deus ia castigar os filhos dele. Ele ficou omisso, calado. Não se pode ficar omisso, nem na casa, nem na igreja, nem no púlpito. Independente de quem quer que seja. Tem que falar com amor? Tem, mas tem que falar. Porque aquele que Deus mais dá, Ele mais cobra. Por isso jurou a família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderia apagar o seu terrível pecado. Não adianta estar no pecado, como estavam os filhos de Eli, e dar oferta, jejuar, dar dízimo, porque o Senhor não é subordinado, Ele não recebe suborno. Samuel ficou na cama até de manhã, aí se levantou, abriu os portões da área, da tenda consagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. É normal, porque era o que? Dos filhos de Eli. E Eli era o sacerdote. Então Samuel teve o chamado de Deus, mas a gente já vê nele prudência. E não foi Deus que disse a ele? Foi, mas era quem que estava ali? O sacerdote. E ele ficou temeroso. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim, Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disser. Eli foi muito prudente, mas também foi muito duro, né? Ele foi, como é que eu posso dizer, astuto. Porque ele entendeu que poderia ser já a promessa, o que o Senhor ia fazer com os filhos, e ele sabia que Samuel nem disse nada a ele, né? Levantou, com certeza se encontraram de manhã, mas ele não disse nada. Então ele falou duramente com ele, que se ele não falasse, que Deus castigasse ele. Porque sabia que assim Samuel ia falar. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse, Ele é Deus, o Senhor, que Ele faça tudo o que achar melhor. Glória a Deus que Ele disse, Ele é Deus. Porque Deus é Deus. Ele não faz acepção de pessoa, nem Ele passa a mão na cabeça de ninguém, não. E olha que eram os filhos de Eli, os filhos do sacerdote, que também era sacerdote, mas estava escarnecendo na casa de Deus. Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Quer dizer, tudo que Deus usava Samuel acontecia. Foi honrando ele como profeta. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecer em Siló, onde havia de se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Por quê? Porque naquela noite começou o propósito ser cumprido na vida de Samuel, filho de Ana. Então, os servos de Deus sofrem mais? Sofrem, porque tem um propósito. E quando o propósito chega, grande é a honra. Veja que os filhos de Penina, ninguém falou deles. Na Bíblia, não. Mas só Samuel foi honrado de forma extraordinária, o primeiro filho de Ana. Então, Ana teve que passar por todo um processo de sofrimento, de zombaria, para chegar ao seu propósito. A mesma coisa era Jó. Satanás criou toda aquela situação, aquela humilhação, aquelas percas, mas tinha um propósito de Deus. Porque o inimigo só levanta para cair. Então, quando eu e você vê o povo do mundo, tudo muito bem, não está muito bem, é os nossos olhos enganando. Mas a gente, quando sofre, quando passa por luta, é porque tem um propósito belíssimo. É na vida do servo que Deus tem um propósito. Não esqueça disso. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.